Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 27 de janeiro de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevão e vamos iniciar fazendo a nossa prece, que será proferida pelo nosso irmão Grato. Possamos, nesse momento, elevarmos nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a Ele por mais este encontro fraterno nesta casa bendita. Senhor Jesus, posso dizer ao Senhor que nada me agrada mais nesta vida do que meditar. E é com essa alegria, Senhor, que eu participo todas as sextas-feiras desse encontro fraterno nesta casa. E ao mesmo tempo, Senhor, venho a te agradecer mais uma vez, que sempre nas minhas orações, Senhor, eu peço por todos, mas sempre em particular por esta pessoa que se envolve dia a dia, Senhor, para nos encaminhar para uma vida melhor. A nossa dirigente, que se ocupa semanalmente estudando para trazer esses ensinos. Então, por tudo isso, Senhor, só temos a te agradecer. E também, Senhor, elevando ainda mais os nossos pensamentos pelos aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, nos abrigos, muitos dos nossos irmãos, Senhor, que caminham pelas ruas, às vezes até sem direção. E aos nossos irmãos, Senhor, que daqui a pouco estaremos com eles, que são os nossos afins, que nos aguardam em nossos lares. Que o estudo da noite de hoje, Senhor, possa ser conduzido pelo Senhor, intuindo, mais uma vez, como eu falei na inicial, Senhor, a nossa dirigente Conceição. Que as bênçãos do alto sejam dirigidas a todos nós e que possamos sempre continuar nessa fraternidade como verdadeiros irmãos. Que a paz esteja com todos. Vamos lá então, o nosso querido Paulo de Tarso está em Puteoli, já está na Itália, visitando algumas cidades. Quando chegou em Puteoli, para a surpresa dele, os cristãos que se reuniam estudavam as cartas de Paulo. Estudando esse material e fiquei pensando, o Paulo carregava um desejo enorme de ir à Itália. Ele queria ir a Roma, ele queria levar o evangelho, mas começou tudo com as cartas. E ele não imaginou que Jesus já estava fazendo esse trabalho. Então foi uma surpresa muito grande, porque quando ele chegou, ali já haviam cristãos, bastante, tanto é que foi surpresa para ele, e alguns estudando realmente já as cartas de Paulo. Então ele muito se emocionou. Os cristãos solicitaram do Júlio, que era o responsável, né, o centurião, seria o capitão de toda a guarda, já se tornou um cristão. Os cristãos se aproximaram dele, solicitaram que se poderia ficar mais alguns dias, e ele acatou. Então eles ficaram 7 dias, todo aquele povo ali se deliciando na presença de Paulo. Agora eles terão que retomar a viagem, e muito constrangido, ele disse que teria que algemar Paulo, porque a partir daquele momento eles estariam sob a visão de muitos, e Paulo era um prisioneiro. Então ele fez isso com muita dor, Paulo absolutamente nenhuma. Por isso ele disse que feliz era o Paulo, que era um prisioneiro do Cristo. Ele era um prisioneiro ainda das coisas de ordem material. Então, em verdade, Paulo é um apaixonado pelo Cristo? É. A paixão é ruim? Não. Depende por o que tu estás apaixonado. Então, ele é um prisioneiro do Cristo. Por quê? Porque ele se move no caminho, na verdade e na vida. Mas ele faz isso com uma plena harmonia e com uma felicidade imensa.
Então, que bom ser um prisioneiro do Cristo. Já o nosso irmão Júlio é um prisioneiro ainda das convenções sociais. Mas ele reconhece. Ele reconhece. Reconhece e diz, de certa forma, que Paulo está numa posição muito melhor do que a dele. Então, vamos lá. Com permissão de Júlio, a figura mais representativa dos anciãos romanos tomar assento junto de Paulo naquele jubiloso fim de viagem. O velho Apolodoro, depois de certificar-se da simpatia do chefe da corte pela doutrina de Jesus, tornou-se mais vivo e minucioso no seu noticiário verbal, atendendo às perguntas afetuosas do apóstolo do gentio. Vindes a Roma em boa época? Acentuava o velhinho em um tom resignado. Temos a impressão de que nossos sofrimentos por Jesus vão ser multiplicados. Estamos em 61, mas há 3 anos que os discípulos do Evangelho começaram a morrer nas arenas do circo pelo nome Augusto do Salvador. Então aqui o nosso Apolodoro dá de bandeja, né, o ano que nós estamos. Então Paulo chegou em Roma em 61. E já há 3 anos que começaram os martírios em Roma. Começaram as mortes nos circos, tá? E nós estamos no ano de 61. Então nós começamos no ano de 35. Então já se passaram aqui 26 anos intensos. E se nós recordarmos, quando Paulo se converteu ao cristianismo, ele era um apaixonado. Ele queria converter todo mundo. Era aquela paixão ainda meio que irracional. Então ele queria convencer. Depois ele passou 3 anos no deserto, aí a paixão se tornou um amor lúcido, tolerante, paciente, sabendo esperar, seguindo as orientações de Abigail, ama, trabalha, espera, perdoa. Então aqui foram já 26 anos. Ele começa o livro bordejando os seus 30 anos. 26 anos, então aqui ele está com 56 ou 57 anos, ainda jovem. Mas o Emmanuel retrata que o corpo muito alquebrado. Por quê? Fome, frio, sede, maus tratos, apedrejamento, prisão. Sim. Disse Paulo de Tarso solicitamente. Eu ainda não havia sido preso em Jerusalém quando ouvi referências às perseguições indiretas, movidas aos adeptos do cristianismo pelas autoridades romanas. Não são poucos Acrescentou o ancião. os que têm dado seu sangue nos espetáculos homicidas. Nossos companheiros têm caído às centenas, aos apupos do povo inconsciente, estraçalhados pelas feras ou no esporte do martírio. Sobre vaia. Apupos são vaias. E fazia parte do espetáculo, até para chamar a atenção, soltar pessoas, soltar feras e ver as feras estraçalharem pessoas. Idosos não tinha graça soltar. Então pegava um idoso, colocava ele num pote e atava fogo, que era para poder clarear a arena. O livro Há 2000 anos retrata muito bem isso. O centurião, muito pálido, interrogou. Mas como pode ser isso? Há medidas legais que justifiquem esses feitos criminosos? Ele perguntou, tem efeitos legais para isso? Quem poderá falar em justiça no governo de Nero? Replicou Apolodoro com um sorriso de santa resignação. Hoje isso cairia muito bem para o que nós estamos vivendo em nosso país. Ainda agora, perdi
um filho amado nessas horrorosas carnificinas. Mas como? Tornou o chefe da corte admirado. Muito simplesmente, Esclareceu o velhinho. os cristãos são conduzidos aos circos do martírio e da morte, como escravos faltosos e misérrimos. Como ainda não existe um fundamento legal que justifique semelhantes condenações, as vítimas são designadas como os cativos que merecem os suplícios extremos. Entendemos? Então, vou dizer assim, existe algum julgamento? E lembra que Roma estava para levar a justiça. E ele, como um centurião, disse, sim, mas foi feito algum julgamento? Existe algum inquérito? Existe algo? O que ele diz? São conduzidos aos circos do martírio e da morte como escravos faltosos. Pessoas que aprontaram, escravos rebeldes. E para o escravo, tinha que se desfazer do escravo. O centurião, muito pálido, interrogou. Mas não existe um político, ao menos, que possa desmascarar o torpe sofisma? A falsidade. Hoje a gente faz essa pergunta, mas será que não tem um político aí que possa? Quase todos os estadistas honestos e justos estão exilados. Para não falar dos muitos induzidos ao suicídio pelos prepostos diretos do imperador. Acreditamos que a perseguição declarada aos discípulos do Evangelho não tardará muito. A medida tem sido retardada somente pela intervenção de algumas senhoras convertidas a Jesus, que tudo tem feito pela defesa de nossos ideais. Não fora isso, talvez a situação se revelasse mais dolorosa. Precisamos negar a nós mesmos, tomar a cruz. Exclamou Paulo de Tarso, compreendendo o rigor dos tempos. Precisamos negar a nós mesmos e tomar a cruz. Abra a mão da personalidade, abra a mão de se defender, toma a sua cruz e siga. Se for para morrer, que eu morra com Cristo. Se for para sofrer, que eu sofra com Cristo. Tudo isso é muito estranho para nós outros, Ponderou Júlio acertadamente, o centurião. pois não vemos razão para tamanha tirania. É um contrassenso a perseguição aos adeptos do Cristo, que trabalham pela formação de um mundo melhor, quando por aí medram tantas comunidades de malfeitores a reclamarem repressão legal. Com que pretexto se promove esse movimento sorrateiro? Dissimulado, ardiloso. Porque, gente, olha só, o trabalho do cristianismo, do amor, da verdade, era implantar o reino de Deus na terra. Isso incomodou muito as trevas, que estavam encarnadas e desencarnadas. Então, o que aconteceu? As trevas se reuniram e passaram a agir sobre os encarnados, influenciando e despertando em todos aqueles uma antipatia muito grande pelo cristianismo, ao ponto de querer destruir. Lembra que quando os nossos irmãos romanos estavam em Jerusalém, eles não interferiam na religiosidade? Eles respeitavam? Por que essa encrenca toda com os cristãos? Então você vê aí uma ação do mal para que o reino de Deus não seja implantado na terra. E até hoje isso não mudou. O bem incomoda muito. Apolodoro pareceu concentrar-se e replicou. Acusam-nos de inimigo do Estado, a solapar-lhe as bases políticas com as ideias subversivas e destruidoras. A concepção de bondade no cristianismo dá aso a que muitos interpretem mal os ensinamentos de Jesus. Os romanos, abastados, os ilustres, não toleram a ideia de fraternidade humana. Para eles, o inimigo é inimigo, o escravo é escravo.
O miserável é miserável. Não lhe ocorre abandonar por um momento sequer o festim dos prazeres fáceis e criminosos para cogitar da elevação do nível social. Mudou? Não. Até hoje ainda estamos aqui, ó. Não lhes ocorre abandonar por um momento sequer o festim dos prazeres fáceis e criminosos para cogitar da elevação do nível social. Raríssimos os que se preocupam com os problemas da plebe. Um patrício caridoso é apontado com ironias. Mudou? Não. Num tal ambiente, os desfavorecidos da sorte encontram no Cristo Jesus um Salvador bem-amado e os avarentos um adversário a eliminar para que o povo não alimente esperanças. Examinada essa circunstância, podemos imaginar o progresso da doutrina cristã entre os aflitos e pobres, tendo-se em vista que Roma sempre foi um enorme carro de triunfo mundano, que segue com os verdugos autoritários e tirânicos na baleia, cercando de multidões famintas que vão apanhando as migalhas de sobejo. As primeiras pregações cristãs passaram despercebidas, mas quando a massa popular demonstrou entender o elevado alcance da nova doutrina, começaram as lutas acerbas. De culto livre em suas manifestações, o cristianismo passou a ser rigorosamente fiscalizado. Dizia-se que nossas células eram originárias de feitiçaria e sortilégio. Em seguida, como se verificaram pequenas rebeliões de escravos nos palácios nobres da cidade, nossas reuniões de prece e benefícios espirituais foram proibidas. As agremiações foram dissolvidas à força, em vista, porém, das garantias de que gozam as cooperativas funerárias. Passamos a nos reunir alta noite no âmago das catacumbas. Ainda assim, descobertos pelos sequazes do imperador, nossos núcleos de orações têm experimentado pesadas torturas. Olha que informação boa. Então quer dizer que em 58 e 59 eles já haviam começado as reuniões no cemitério. Porque no livro, 50 anos depois, a Célia, ela ainda participava de reuniões nas catacumbas. Isso em 140, 150, por aí assim, depois na era cristã. Oi, mano. É que eu vejo assim Vamos comentar isso aqui. A coisa bacana do mundo espiritual, né? Quer dizer, aqueles que estavam em sintonia continuaram em sintonia, enfrentando todas as mazelas, né? Cemitério, catacumba, ou seja, onde dava. Na madrugada. Por isso que o trabalho no bem, em qualquer sentido, como você falou, começa em casa e você pode expandir, né? Desde que você realmente tenha esse objetivo, né? E a fé, né? Que é fidelidade. Então vamos só pra gente aqui, porque foi muitas informações, tá? E bastante puxão de orelha. Ele fala aqui, olha, raríssimos que se preocupam com os problemas da plebe. Mudou? Não. Ele fala, um patrício caridoso é apontado com ironias. Mudou? Não. Um político hoje, ou um diretor, ou um gerente, ou um empresário, no cargo que você está, se você deseja fazer o bem, você passa a ser rotulado de ironias. Começa a vir as ironias. Como é que chama a gente, Reinaldo? Quando a tia fala, você diz, ai tia, a senhora está sendo pessimista? Ah, tia, a gente está falando do coletivo. Então, se nós formos avaliar, realmente o nosso passo, como diz o filósofo Lulu Santos, em passo de formiga e sem vontade. Então você vê, pode ver, quando ele começa a falar na obra Paulo Estevam, a própria atitude do Saulo, a figura,
Quando ele começa a falar no há 2000 anos, aquelas liteiras luxuosas, o povo desfilando, gente, não mudou. As festas pomposas, as moçolas preocupadas com que vestido, não mudou. Não mudou. Nós continuamos com a mesma futilidade na cabeça. Quase 2000 anos e nós continuamos fazendo a mesma coisa. Às vezes a criatura, viver a política é uma provação. É uma provação. Você lidar com o poder é uma provação. Vamos dizer que o Reinaldo reencarnou em 1910. Ele tinha uma provação. A vida iria conduzi-lo, por isso que ele é um administrador, não é um proprietário, porque a vida, quando a gente diz as leis, o conduziu para ser um político. Administrar. 1930, estava na política, jovem, tudo bem. Começou, porque estava tudo na cabeça friozinho, mostrando, ele sabia que ele tinha um compromisso com isso. Se enrolou todo. Começou propina e se enrolou todo. Desencarnou todo enrolado. De uma provação, ele transformou agora uma o quê? Expiação. Talvez, dependendo do que o Reinaldo tenha feito, peguei o Reinaldo como ele possa perder que eu digo, passar aí 2 a 3 séculos só espiando. Espiou, reparou, viu como dói, a pobreza dói. Tá bom. Só que você tem uma prova que está pendente, que você tirou 0. É a prova da administração pública. Vá de novo, lembra como doeu, lembra, tá certinho, ok? Então vai, pelo amor de Deus, não erra. Bem, Reinaldo, político, toda uma programação, organização, família. Ele chega, começa bem, fazendo lá pelas tantas, começa. Que isso, cara, tu vai perder? É 130 mil, tu sabe o que é isso? Aí ele resiste. Não. Aí passa. Aprovação é aprovação. Nova proposta. Cara, aqui é 1.500.000. Bem. Vou nem pensar. Já abriu. Entendeu a história do fardo? Vai apertando. Aí ele cai. E quando ele cai moralmente, ele cai. Porque inconscientemente é como se alguma coisa dissesse, idiota, caíste de novo. Aí ele começa a beber, ele começa a usar droga, ele começa a se prostituir, porque ele quer fugir da voz que grita dentro dele. Tu erraste de novo. E ele perde o sentido da vida. E ele tem que beber muito. Ele tem que cheirar pó. Ele tem que viver no céu. Porque ele não pode parar para viver com ele. E aí, perdeu. E é muito comum isso. A criatura, quando se depara com aquela provação, cai de novo. Aí leva mais 3, 4 séculos de expiação. E fica nessa. Os espíritos dizem: nós não temos criatividade para errar. Praticamos sempre, às vezes, o mesmo erro. Então, política é um caso, não só política, eu citei aqui política, mas várias situações que nós estamos vivendo, muitos de nós estamos repetindo. Quando lidamos com o poder, sexo é complicado também. O poder, seja o nível que for, é uma provação. Ter que administrar pessoas, isso também é uma provação, ao qual teremos que prestar conta por cada ser humano. Então, política é isso. E todas são provações. Poder, provações. Dinheiro, provações. Beleza física, provações. Por aí se vai. Precisamos negar nós mesmos e tomar a nossa cruz. Então, vem aqui o nosso querido irmão Apolodoro. Vou comentar rapidamente, tá? No tal ambiente, os desfavorecidos da sorte encontraram no Cristo Jesus um Salvador bem amado. Os desfavorecidos.
E os avarentos passaram a encontrar em Jesus um adversário a eliminar. Por quê? Porque o avarento, aquele que quer e que busca e que acumula para si, Jesus ia contra. As lições de Jesus não eram a favor a isso. Então isso provocava nele o quê? Raiva. Quando nós temos uma raiva incontida ou contida por Deus, vocês, eu não quero falar de Deus, não gosto desse negócio de religião, isso em verdade é um medo e uma vergonha, porque sabe que o que está fazendo está errado. E fica com uma certa raiva, uma certa aversão, porque está numa situação que não gostaria de estar. E que sabe que está fazendo muitas coisas erradas. Então prefere dizer, eu sou agnóstico. Eu não acredito em Deus. Ou foge também, né? Ou foge. E olha, eu costumo sempre falar assim, a única pessoa que eu tenho como obrigar a fazer o que eu quero sou eu. E eu devo fazer isso. O que diz o Evangelho? Seja indulgente, tolerante, paciente com os erros alheios. Lembra que indulgência, tolerância e paciência não quer dizer conivência. E nem dizer que eu tenho que aceitar. Tem que dizer que eu não tenho que julgar. Agora, eu devo ser severo comigo mesmo. Severo o quê? Exigir de mim mudança. Eu tenho esse poder. Agora do outro não. Se o outro quer cair, cai. Pode ser meu filho. É de maior, tem o livre-arbítrio dele. Eu já fiz o que eu tinha de fazer, meu filho. Toque seu barco. Vá assumir as responsabilidades da sua vida. E assuma as consequências. Continua ele. Para que o povo não alimente esperanças. Examinada essa circunstância, continua Apolodoro, podemos imaginar o progresso da doutrina cristã entre os aflitos e pobres. Os ricos tinham ódio. Os aflitos e pobres encontravam em Jesus o consolo. Tendo-se em vista que Roma sempre foi um enorme carro de triunfo mundano. Ou seja, era o mundo do ter. Que segue com os verdugos autoritários e tirânicos na boleia, né? Como se fossem assentados, né? Cercado de multidões famintas que vão apanhando as migalhas dos restos. As primeiras pregações cristãs passaram despercebidas, mas quando a massa popular demonstrou entender o elevado alcance da nova doutrina, aí sim, gente, começaram as lutas dolorosas. De culto livre em suas manifestações, o cristianismo passou a ser agora rigorosamente fiscalizado. Então, quando foi tomando uma proporção maior, chamou a atenção dos administradores. E eles passaram a fazer dentro do cemitério. É horrível tudo isso. Exclamou o centurião compungido. E o que admira é haver funcionários dispostos a executar determinações tão injustas. Apolodoro sorriu e acentuou. Porque vocês lembram que quando o navio estava chegando na ilha de Malta, o que foi a regra que desceram para que ele realizasse? Que matassem todos os escravos. E o que ele fez? Todos os prisioneiros. Ele disse, de jeito nenhum. Então, ele está falando aqui com conhecimento de causa. Como que esse povo, né, como eu disse, e o horrível de tudo isso e o que admira é haver funcionário disposto a executar determinações tão injustas. Nós falamos muito de Hitler, mas quem era que saía para matar? Quem era que ia para levar para as câmeras de gás? Então, meus irmãos, ele não caiu sozinho. E tinha muita gente que agia com mais perversidade ainda.
Apolodoro sorriu e acentuou. A tirania contemporânea tudo justifica. Não levais, vós mesmos, um apóstolo prisioneiro? Entretanto, reconheço que sois dele um grande amigo. Oh, pegou pesado. Pegou na ferida. Foi do osso, Ele disse assim, puxa vida, como é que cumpre? Ele disse, olha a voz. Percebe que tu é amigo de Paulo. Tu não está levando ele para o sacrifício. Tadinho, vamos ver como ele vai sair dessa. A comparação do velho e arguto observador, né, nesse raciocínio, fez empalidecer ligeiramente o centurião. Sim. Murmurava ele, tentando explicar-se. Paulo de Tarso, todavia, olha aí, reconhecendo a posição e o embaraço do amigo, acudiu esclarecendo. Paulo é Paulo. Se fosse um de nós, isso é verdade. E aí? É meu amigo mesmo que está me levando. Olha, Paulo. A verdade é que não fui encarcerado por malvadez ou inópia dos romanos. Seria carência, né? Desconhecedores de Jesus Cristo, mas por meus próprios irmãos de raça. Aliás, tanto em Jerusalém como em Cesareia, encontrei a mais sincera boa vontade dos prepostos do império. E é verdade, lembra? Ele só não morreu porque os romanos intercederam. Em tudo isso, amigos, preponderam as injunções do serviço do Mestre. Para o êxito indispensável dos seus esforços remissores, os discípulos não poderão caminhar no mundo sem as marcas da cruz. Olha lá, em tudo isso, amigos, prepondera as injunções do serviço do Mestre. Para o êxito indispensável dos seus esforços remissores, os discípulos não poderão caminhar no mundo sem as marcas da cruz. O que é essas marcas da cruz? Se Paulo tivesse continuado como Saulo, ele estaria passando por tudo isso? Não. Nada disso. Poderia até estar muito bem na fita, financeiramente falando. Posição social, respeito, casado com a Abigail, um monte de filho. Então, ou seja, isso aqui foi uma escolha dele. Por isso que ele diz, para o êxito indispensável dos seus esforços. Então, essas marcas do Cristo é o esforço, é o testemunho, é o sacrifício. Aí sim vem as marcas do Cristo. Não são as provações. As provações e expiações faz parte do percurso. E sai qualquer um. O sacrifício não. Tu adianta, tu vai. Entendestes? Não era para te fazer, mas tu vai lá e faz. Fidelidade que a gente É a fidelidade. É você dar um passo a mais. Ou um passo a mais, um monte de passo a mais. De uma forma simplória, na empresa, alguém chegou e foi reclamar com o senhor, o dono lá, que ele achava um absurdo ter contratado alguém mais novo que ele, ganhando um salário maior. E ele disse assim, seu fulano, hoje no almoço eu gostaria de dar de sobremesa laranjas. O senhor poderia ir na feira ao lado para ver o preço da laranja? Ele disse, eu vim reclamar de salário, o homem pede para me ver laranja, está doido. E ele foi, voltou, ele disse, a laranja está a dúzia, R$15. Ah, tá ótimo. R$15? Tá ótimo. Só aguarda um momentinho. Chamou a pessoa novata contratada. Senhor Beltrano, pois não, eu hoje quero dar de sobremesa laranja. O senhor poderia ir na feira e ver o preço da laranja? Pois não. E o outro lá aguardando. Foi, tempo depois voltou. Seu fulano, a dúzia da laranja está R$15, mas o abacaxi está R$3. Eu acho que seria muito mais viável o senhor dar o abacaxi ao invés da laranja. Mas se o senhor comprar laranja 1 cento, terá um desconto.
Ele olhou para o outro e disse: o que o senhor veio pedir mesmo? Então o que nós estamos querendo dizer? O primeiro fez o que a vida pediu. O segundo fez além do que a vida pediu. Então, essas marcas do Cristo, essa segunda opção, fazer além do que a vida está me pedindo. Ir para o sacrifício. A vida convidou a Saulo, e Paulo aceitou o convite, aceitou o desafio. Vamos dar uma paradinha aí? Perguntas? Tudo ok? Foi bom, gente, o estudo? Vamos fazer a nossa prece? Augusto, você faz a prece, Augusto? Vamos novamente fechar os nossos olhos. Voltemos o nosso pensamento ao Cristo. E nos unamos nesse momento dessa prece, agradecendo ao Mestre por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, de termos estudado o seu Evangelho, essa obra, Paulo e Estevão, onde Paulo nos ensina essa vontade firme de seguirmos o Mestre, de buscarmos nos melhorar, aproveitando a encarnação que temos. E assim, Mestre, amigo Jesus, com essa vontade de nos melhorarmos, de buscarmos essa marca tua, possamos nós, seja no nosso convívio familiar ou social, possamos, nas oportunidades que nos apareçam, lembrarmos de Ti, lembrarmos dos ensinos de Paulo, e que possamos tomar a nossa cruz e carregá-la, sabendo das nossas imperfeições, sabendo que precisamos nos melhorar para cada vez mais chegarmos a Ti. Obrigado, Mestre, amigo Jesus, por essas oportunidades que Tu nos dás, através do estudo, e que possamos aplicá-lo no nosso dia a dia. Abençoa-nos também o nosso retorno aos nossos lares, e ao encontrarmos os nossos entes queridos, possamos compartilhar o que aqui aprendemos e, acima de tudo, compartilhar o amor que já construímos em nossos corações. Que assim seja.